O senhor Silvio Romero de Lemos Meira é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, especialista em Ciência da Comunicação, da Computação, mestre em Informática pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Computação pela Universidade de Canterbury, Inglaterra. Ele concebeu e coordenou o programa temático multi-institucional em Ciência da Computação do CNPq, criou e coordenou o programa de doutoramento em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco. Foi assessor da Secretaria de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia, membro do primeiro Comitê Gestor da Internet BR e presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Foi consultor do Banco Mundial, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e é um dos 3 cientistas que criaram o engenho de busca Radix.com e um dos arquitetos da Newstorm.com. Considerado pela revista InfoExame uma das 100 pessoas mais importantes da tecnologia da informação no Brasil. Senhoras e senhores, vamos aplaudir o senhor Silvio Meira. Bom dia a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui. Espero que a gente se divirta durante o dia, eu também como Teco estou aqui o dia inteiro. Esse é meu cartão de visita, então espero que vocês tirem uma foto dele aí para a gente se encontrar depois em alguns desses links. Esse é o meu Twitter, esse é o meu e-mail, eu sempre respondo e-mail. Eu sou professor titular do Centro de Informática da UFPE, o CESA é uma instituição de inovação sem fins lucrativos que eu ajudei a fundar lá no Porto Digital, que hoje está em Recife, Sorocaba, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. Tem mais de 500 engenheiros trabalhando nisso aqui. Eu também sou professor da Universidade de Harvard, sou um dos fundadores e membro do Conselho do Porto Digital em Recife. Fundei junto com o Teco a IQI. Ele é o CEO dessa operação aqui. E meu blog está aqui. A maioria das coisas que eu vou falar aqui está no meu blog. Na realidade, a maioria das coisas que eu vou falar aqui está nesse livro aqui. Eu acabei de publicar um livro chamado Novos Negócios Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil. E não é novas empresas de crescimento empreendedor no Brasil. A ideia é que seja novos negócios mesmo, no sentido... por exemplo, eu sou professor de engenharia de software e tenho alguma experiência nisso, no sentido de que eu trato um novo sistema de informação numa empresa qualquer já existente como um novo negócio. Se a gente não tratar um sistema de informação como um novo negócio, a chance dele sair do outro lado é perto de zero. Ou seja, eu sempre tratei novos sistemas de informação como startups. A gente vai ver qual é o contexto onde isso aparece aqui na nossa conversa. Para começar... já que a gente está pegando ainda de manhã, tem gente ainda que está, como me disseram ali no café, está sob o efeito do chá de malte, que estava rolando durante a noite inteira, malte com cevada, Para começar, vamos ver um negócio que não tem nada a ver, Um negócio que não tem absolutamente nada a ver. Vamos ver uma pequena história das lentes de contato digitais, tá certo? Começando há 41 anos atrás. Há 41 anos atrás, um grupo do NERC, que é o National Environmental Research Center dos Estados Unidos, bolou um negócio, está aqui o paper deles, não vou esperar que ninguém leia isso aqui, que era uma lente de contato de cristal líquido para medir a temperatura da córnea, que é um negócio que tem a ver com você prever se as pessoas vão ou não ter catarata precoce, por exemplo. Então, se você usar uma lente de contato, como esses caras propuseram aqui, isso é a primeira lente de contato que fazia qualquer coisa que não fosse simplesmente modificar a capacidade visual da pessoa. Ela usava difração de luz em cima desse negócio aqui, para através da mudança da fase da luz, como se fosse um prisma aqui, você fazer uma medida indireta da temperatura do olho do paciente. Se a gente der um salto de 30 anos, sair de 73 para 2003, uma empresa suíça chamada SensiMed, que saiu do ETH Zurich, que é o principal instituto de tecnologia da Suíça,
propôs uma lente de contato muito mais radical, e obviamente entre essas duas que eu falei aqui, existem N interações para chegar nessa daqui, que é uma lente de contato gelatinosa, como aqui vários de vocês provavelmente aqui nesse ambiente estão usando, tá certo? Que tem um chip aqui que captura informações do olho. Todos os palestrantes hoje eu acho que estão com problema de voz. Captura informações do olho, tem um rádio, tá certo? Isso aqui é uma antena para transmissão de RFID, né? E essa lente de contato, em particular, ela serve para fazer medida da pressão do olho. Ela também serve, ela tem um sensor de piscar, né? Ela sabe quando a pálpebra fechou, esse é quantas piscadas por minuto o seu olho está dando ali nessa medida de baixo. Aqui é a variação imediata da pressão ocular e aqui é a variação de longo prazo da pressão ocular. Essas lentes são usadas como routers em institutos de oftalmologia para medir a sua variação de pressão do olho e ver se você tem predisposição a glaucoma ou qual que é o tipo de glaucoma que você tem e como é que eu eventualmente poderia tratar. Isso aqui é o que parece na prática com a pessoa usando essa lente de contato. Então, breve, no olho, perto da gente, né, alguém que tem um chip diretamente embutido dentro do olho. Em 2009, que é bem mais perto da gente, né, porque 2003 é antes de smartphones, é antes de social networks, é antes de um bocado de coisa, mas em 2009 já tinha smartphones e redes sociais. Um cara da Universidade de Washington, chamado Babak Parvis, ele propôs uma lente muito mais radical do que aquela que a gente estava vendo ali, né? A lente de Parvis, para começar, ela tem um display aqui no meio, ela tem um sistema de captura de energia solar, que é esse aqui, tá certo? Ela tem bateria na própria lente, ela tem sistemas, ela tem um conjunto de biosensores. Ou seja, ele pode medir, a ideia era que você pudesse medir várias coisas, você tem um sistema de controle desses biosensores, você tem uma placa de vídeo aqui, né? E aqui você tem um conjunto de processador e rádio para fazer aquela mesma transmissão usando essa antena daqui para fora do olho. Esse conceito foi efetivamente construído, olha ele aqui, ó, com o display aqui no meio, né? E foi testado com sucesso no olho de coelho, que é onde a gente testa lentes de contato, que eventualmente depois vão ser usadas em seres humanos. Então, usando essa lente de contato aqui, né, que tem um display, a gente pode imaginar que tem um rádio aqui, eu posso jogar informação para dentro dela e posso tirar informação da lente. Você, com a lente dessa daqui, você podia estar à vontade em absolutamente qualquer reunião, né? Um mecanismo de defesa contra reuniões. A reunião está lá andando, com aquele bocado de gente falando merda que fica nas reuniões da gente o tempo todo, e a gente está no YouTube, por exemplo, vendo um troço muito mais interessante, está navegando na web, está falando com o filho da gente, e obviamente, no caso dessa lente aqui, a gente podia falar subliminarmente com alguém que está em algum lugar, né, se ela capturasse pensamentos. Então eu estou exagerando um pouquinho, mas é basicamente essa a ideia. Em 2014, que foi esse ano agora, né, o que foi que Google fez na segunda semana de janeiro? Google anunciou uma lente de contato prática, absolutamente prática, que tem aquele mesmo esquema, está aqui o piloto dessa lente, né? Que tem aquele mesmo esquema de rádio, processador para transmitir informação, sistema de captura de informação e assim por diante. E esse pedacinho aqui, ó, isso aqui é um sensor de glucose no olho, como está mostrado aqui, né? A lente, sensor para detectar glucose na lágrima, e aí o chip e a antena para você transmitir essa informação para fora e fazer uma medida indireta de diabetes, né? Ao invés de você estar se furando o tempo todo para saber se você devia ou não tomar remédio, tomar insulina, ou fazer o quê, ou se exercitar, ou alguma coisa assim, a menos que você seja definitivamente uma pessoa com tendências sanguinolentas, né, e queira sofrer muito, você pode, ao invés, usar uma lente de contato. O detalhe é que essas lentes de contato não são disfuncionais do ponto de vista óptico, né? Elas podem ser lentes de contato que são funcionais, inclusive do ponto de vista óptico, com esses dispositivos agregados nela para fazer vários tipos de medidas. Essa lente de contato de Google foi imaginada e foi desenvolvida pelo mesmo grupo do Babak Parvis, aquele cara lá da Universidade de Washington, né, que trabalha com o Google hoje, que é responsável pelo Google Glass. Certo? Que é esse treco aqui que está na cara, está no rosto do Dr. Steve Horn,
do Beth Israel Deaconess Medical Center em Boston, e o que esse cara está vendo aqui é o seguinte: nesse centro médico, na porta de todos os quartos, tem um QR Code que aponta para a ficha médica do paciente que está naquele quarto ali. Esse mesmo negócio aqui está lá na bata do paciente, está colado nele, está numa pulseira, como essas que a gente tem aqui no hotel. Esse mesmo sistema de informação baseado em Google Glass que a gente está vendo aqui, nesse hospital, e isso é um problema do CIO desse hospital, tá certo? Ele é usado para você escanear imagens médicas na hora que você está fazendo uma operação. Então, na hora que o cirurgião está lá operando alguém, ele não tem que estar tirando a mão do paciente, olhando para um lado, para ver se está com a imagem correta ou não. Está olhando para o paciente no Google Glass desse médico aqui, ou do cirurgião, qualquer numa sala de cirurgia, ele vai estar vendo a imagem do que ele está, ou do que ele deveria estar operando, né? Da onde que isso vem? Qual é a história dessa conversa que a gente está vendo aqui? Nós estamos navegando no contexto histórico de ondas de inovação que vem acontecendo há séculos, que começaram no século XVIII, com a onda de inovação de mecanização e comércio. Isso aqui é a classificação de ondas de inovação de Hargreaves and Smith, publicado num livro clássico sobre história e estudos de inovação de 2005. Depois tem uma onda de inovação que a gente identifica como a Revolução Industrial, que é essa onda de inovação de vapor e ferrovias, é a onda de inovação clássica ali que surgiu do centro da Inglaterra, em Manchester, Liverpool e por aí vai, né? Depois você tem uma terceira onda de inovação do começo do século passado, baseada em eletricidade e motor à explosão, uma onda de inovação do fim da Segunda Guerra Mundial de eletrônica e aviação, e essa onda de eletrônica, ela vai ter um efeito extremamente especial, porque é ela que habilita, quase ela gera as ondas de inovação de software e redes, e a onda de inovação de sistemas em rede, que tem como consequência a preocupação de sistemas holísticos, aí sim, na sociedade, e de sustentabilidade global, né? Então a gente vive nessa onda aqui, eletrônica, e especialmente a eletrônica digital, habilitando uma onda de inovação em redes e software, e redes por causa de software, e mais software por causa de redes, que leva a gente a essa onda de inovação em sistemas em rede. Isso é da onde a gente vem. Mas para onde é que a gente vai? Se a gente olhar a partir da minha perspectiva absolutamente pessoal, né, eu nasci aqui em 1955, numa cidade do interior da Paraíba, chamada Taperoá, onde o pessoal tem uma tendência a morrer tarde. Então, a maioria das pessoas lá morre depois de 90 anos, assim por diante. Eu tenho pais absolutamente saudáveis com 89. Então, não tem nenhuma expectativa de morrer antes de 2055. Se isso acontecer, vocês saibam que eu estarei extremamente chateado disso ter acontecido. Então, nós estamos mais ou menos aqui, em 2015, eu estou mais ou menos com 60 anos. O que aconteceu desde que eu nasci foi uma onda de inovação em eletrônica, eu fiz graduação nisso. Uma onda de inovação em redes, eu fiz mestrado nisso. Uma onda de inovação em software, eu fiz doutorado nisso aqui. E meu laboratório na universidade, minhas intervenções no CESA, as empresas que a gente investe na EQI, são de sistemas em rede. Tá certo? O problema é o que vai acontecer daqui para cá, né? É fácil contar essa história aqui. Não fui eu que inventei esses termos das ondas de inovação em eletrônica, em software e redes e em sistemas em rede. Esses termos são da literatura científica. Tá certo? Eu não estou inventando para pautar a minha vida aqui e fazer uma história contada ao contrário. Não é nada disso. Eu simplesmente estou me colocando dentro do que vem acontecendo, e eu acho que o que vem acontecendo com a vida de pessoas que nasceram na mesma época que eu nasci. O fato é que daqui até 2055, a gente tem 40 anos. E a gente tem 40 anos de leis de Moore até 2055. Né? Para quem não se lembra exatamente do que é, vou me escrever bem direitinho aqui, que a lei de Moore para a eletrônica digital, tem uma lei de Moore que está aparecendo, por exemplo, para genética e para genômica no momento, ela diz que mais ou menos a cada 2 anos, atualmente isso é 1 ano e meio, né? Mais ou menos a cada 2 anos a gente tem 2 vezes a capacidade e ou performance de algum sistema por mais ou menos o mesmo preço. Então, a cada 2 anos, 2 vezes a capacidade pelo mesmo preço. O que isso tem de consequência
daqui até 2055? É que a gente tem 20 leis de Moore, e como isso vai ser multiplicado uma vez a cada 2 anos, mais ou menos, né? Vai ser multiplicado por 2, a gente vai ter 2 elevado a 20 performance ou capacidade, ou em alguns casos a combinação dos dois, exatamente capacidade por causa de performance, ou um pouco mais capacidade por causa de um pouco menos de performance em algumas coisas, mas vai dar nisso aqui, ó. Nos próximos 40 anos, que é o tempo que a gente espera que as nossas organizações estejam vivas. Para aqueles de nós aqui que têm 40 anos, é certamente o tempo onde vocês ainda vão estar trabalhando, né? Porque, obviamente, não vai ser mais possível se aposentar, pelo menos no Brasil, né? Vocês devem ter visto que no ano passado a Previdência deu um prejuízo de 45 bilhões de reais, e o prejuízo previsto para 2050, isso é uma previsão do próprio INSS, é 909 bilhões de reais. Então, muito provavelmente a Previdência vai cobrar dos aposentados e não pagar mais a ninguém. Então, a gente tem que estar preparado para trabalhar esses 40 anos, onde vai aparecer uma capacidade de performance 1 milhão de vezes maior pelo mesmo preço. Onde a gente vai poder assumir que as pessoas que trabalham nas nossas farmácias, nas nossas redes de alimentação, nas nossas fábricas, nos nossos sistemas de varejo, nas nossas unidades educacionais, elas vão estar com aquele Google Glass não daqui a 20 anos, mas daqui a 10. E a gente vai ter que ter sistema de informação que dá conta daquilo, não é? Talvez com lente de contato. Talvez a gente não tenha mais motorista e a gente tenha que cuidar da manutenção dos Google Cars da gente, dos caminhões que se dirigem sozinhos pelas estradas. Talvez a gente que esteja no setor público, a gente tenha que fazer uma coisa extremamente interessante do ponto de vista da sinalização das ruas, daqui a 30, 40 anos, um negócio que a gente está estudando com uma das empresas do Porto Digital que trabalha com isso, a Sertel, que é o seguinte: acabar com todos os sinais de trânsito, acabar com todas as sinalizações das ruas. Você simplesmente tem a rua informatizada do ponto de vista do carro, que não vai ter motorista. Se não vai ter motorista, ele não vai cruzar sinal, porque ele não precisa ver sinal. Ele só precisa descobrir se é ou não a hora dele cruzar o sinal. E se aquele lugar ele pode estacionar ou não. Porque quem vai estacionar o carro? Para que a gente precisa ver o sinal? A gente não tem que ter sinal. Sinal já era, já acabou. Tem um paper extremamente interessante, publicado nesse fim de semana, dizendo basicamente o seguinte: nas principais economias do mundo, as crianças que estão nascendo agora não terão carteira de motorista. Carteira de motorista só vai ser dada para gente extremamente especial, como motorista de ambulância, que tem que fazer manobras exóticas, como motorista do carro de bombeiro, da polícia, assim por diante. Civis, que nem nós aqui, não vão poder dirigir, o que é uma ótima notícia, porque até que, enfim, a gente pode ir bêbado no assento do motorista, ninguém tem nada a ver com isso. Não é? Esses 40 anos de evolução, eles não partem de qualquer lugar. Certo? Eles não partem de qualquer lugar. Eles partem de coisas que nós vamos botar nos nossos produtos e vamos ver nas nossas empresas, que são informática colável. Isso aqui é um sistema, é um chip totalmente funcional, dobrável, não é? Informática dobrável, que está sendo usada aqui com um plástico, né? Basicamente um band-aid, que dentro tem inteligência. Esse caso aqui, em particular, ele vê temperatura e pulsação cardíaca e umidade da pele desse japonês aqui, como vocês podem ver pelo cabelo. E esse daqui, que é ainda mais radical e muito mais interessante a aplicação, ele está colado na barriga de uma grávida, né, de uma senhora grávida, e isso aqui é a pulsação de um bebê externamente, né, vista num dispositivo externo, que podia ser a tela de um smartphone com NFC, né, com Near Field Communication, para você simplesmente seguir o que está acontecendo com o bebê ali o tempo todo, se ele está estressado, se ele está bem, assim por diante, sem que a mãe tenha que ir para absolutamente lugar nenhum, porque o sistema de diagnóstico imediato está na mão dela. Isso representa um monte de oportunidades para as nossas organizações. Oportunidades absolutamente imensas que vêm junto com transições. Eu tenho uma tese que está lá naquele meu blog que eu botei aqui no ar aqui, alguma hora aqui, né, boletim.de/Silvio, que é o seguinte, que tudo é software. Absolutamente tudo na sociedade, o que não é, vai em muito breve ser software. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso. CIOs que estão nessa sala estão fazendo exatamente isso. Alguém quer botar um novo produto na rua. Esse produto, ou serviço,
ou um novo método, processo dentro da organização da gente, ele só vai existir se a gente fizer um sistema para ele. Isso é cada vez mais verdade em todo canto do mundo. É inimaginável, por exemplo, que você vá botar todo um novo conjunto de métodos e processos para você fazer seguro de saúde na rua, sem pensar num sistema de informação que vai garantir os métodos e processos que vão ser usados por quem está para dentro do sistema e para fora do sistema de informação. Não é? Foi por isso que a gente teve a catástrofe do Obamacare. Porque, na realidade, a política foi toda feita, mas o pessoal que fez o sistema de informação fracassou redondamente. Tá certo? Essas oportunidades e transições baseadas nesse efeito de tudo ser software, coloca na mão do CIO de todas as organizações, coloca na cabeça, na instituição de sistemas de informação dentro das organizações, a responsabilidade essencial de, ou criar a inovação, trazer o futuro para o presente imediato dentro da empresa, ou habilitar a inovação. Oportunidades e transições são mudanças de contexto, de cenário, de infraestrutura, de modo, de forma de fazer negócio, que tem que ser habilitadas por software em todas as organizações e que são o que vão transformar essas organizações no curto, no médio e no longo prazo. Essas grandes mudanças, 1 milhão de vezes mais capacidade pelo mesmo preço nos próximos 40 anos, elas têm que ser começadas a aproveitar agora. A gente tem que começar a aproveitá-las agora. Porque senão depois a gente vai só seguir quem estiver aproveitando. Tem uma regra básica de qualquer coisa relacionada à inovação que diz basicamente o seguinte: se você não correr o risco de errar para inovar, você vai ter que aceitar o fato de que sua performance ao inovar, depois que todo mundo já tiver feito e não houver mais risco, vai ser basicamente de sobrevivência. Não vai ser de crescimento, não vai ser de evolução, não vai ser de mudança de mercado. Vai ser basicamente de sobrevivência. Isso se der tempo. Não é? Dentro dessas grandes mudanças que a gente vai ver no nosso cenário de CIOs, como é que a gente aproveita as grandes tendências? Como é que a gente faz com que, eventualmente, as tendências sejam criadas por nós? Como é que a gente cria as tendências? Não é só como é que eu aproveito. Porque se for só para aproveitar, de novo, a gente vai correr o risco de esperar até todo mundo dizer, bom, agora já dá para fazer. Agora já dá para fazer aqui no Ceará, já dá para fazer ali em Pernambuco. Não é? Ninguém fez uma Pague Menos no Ceará, a gente vai ver o Queiroz hoje falando disso aqui. Ninguém fez uma Pague Menos no Ceará, esperando que todo mundo fizesse uma mega rede de farmácia para depois você fazer aqui, não. Tá certo? Inclusive foi a Pague Menos que forçou uma significativa consolidação do mercado brasileiro de medicamentos. Né? A M. Dias Branco não ficou esperando para ver se ninguém ia fazer a consolidação do mercado de trigo e massas no Brasil inteirinho, para depois chegar aqui e dizer, não, já que todo mundo vai fazer, a gente vai fazer também. Aí teria consolidado um moinho aqui, um ali em Pecém, um no Crato e um em São Luís do Maranhão, e aí era isso aí. Não. Esses caras, que são exemplos nacionais, assim como grupos locais de impacto nacional, como La Fonte, por exemplo, como a Casa dos Ventos, do Mar Araripe, eles saíram para consolidar o Brasil inteirinho na frente de todo mundo. Não é? Todo mundo aqui já passou no site casadosventos.com.br, não? Mar Araripe, meu colega de turma do ITA aqui do Ceará, eu conheço ele desde 1973, a gente entrou e saiu do ITA juntos. Tá certo? Gênio, total. Olhou para o mercado de energia eólica no Brasil, pelo menos 10 anos antes de todo mundo olhar, e correu todos os riscos do mundo para sair na frente e inovar nesse mercado, e hoje ele é o líder. Simples assim. Criação de tendências. Criação de novos mercados. Isso a gente faz, eu acho, apontando para a direção de novos negócios inovadores de crescimento empreendedor. Novos, porque eles não estão aí agora. Negócios, porque não precisa ser uma empresa. Pode ser uma nova coisa dentro de uma empresa existente. Inovador, porque inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e ou consumidores de qualquer coisa. Normalmente,
Fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Se eu vou propor uma coisa nova para o mercado como fornecedor, se o mercado não estiver disposto a mudar o comportamento, sair do que ele está fazendo agora, mesmo que seja nada, que é o que às vezes é mais difícil, estava fazendo nada naquele cenário em particular e vai passar a fazer uma coisa que eu estou propondo. Isso é muito mais difícil de fazer normalmente do que você trocar um produto que já faz uma série de coisas para você por outro que faz aquilo melhor, mais eficientemente, mais economicamente, mais eficazmente. E finalmente de crescimento empreendedor, porque se a gente tiver um mercado que está crescendo assim no tempo, né? Aqui é um volume, uma medida de volume qualquer, crescimento empreendedor vai querer dizer que eu comecei normalmente depois que esse mercado já estava apontando, se é que eu não o criei, e eu cresci assim, ó. Se o mercado está crescendo a 20%, a 30%, por mês, por ano, para a medida que vocês quiserem de tempo, eu estou crescendo a 10 vezes isso, às vezes eu estou crescendo a 100 vezes isso aqui. Caso da Casa dos Ventos, por exemplo. Enquanto estava todo mundo olhando ao redor, o Mário estava instalando torre de medida no Brasil inteiro, e quando estava todo mundo instalando torre de medida, ele estava instalando torre de geração de energia no Brasil inteiro. Novos negócios inovadores de crescimento empreendedor é o foco desse livro, que eu sugiro que todos vocês comprem e leiam. Está nas melhores casas do ramo, e os royalties que eu ganho dele servem para ajudar na alimentação dos gatos de lá de casa, que resolveram começar a tomar um leite da marca Johnny Walker. E esse negócio extremamente caro. E eles só gostam de rótulo preto. Aí é que esculhamba minhas finanças integralmente. Sobre o que é esse livro aqui? Esse livro é sobre inovação, criatividade e empreendedorismo como as bases essenciais para a competitividade. Peter Drucker costumava dizer o seguinte: se você focar o seu negócio em qualquer coisa que não seja sobrevivência, você vai falir. Então você tem que olhar para o seu negócio do ponto de vista único de sobrevivência. Mas ele dizia mais uma coisa também. Ele dizia que para você sobreviver, você tem que ser criativo, inovador e empreendedor. Porque os negócios que ficam parados esperando mercados, eles não sobrevivem. Então ele dizia o seguinte: olha, se você quiser sobreviver, você tem que mudar. Se você quiser sobreviver, você tem que empreender coisas novas. Se você quiser sobreviver, você tem que olhar para o mundo inteiro ao seu redor de uma forma criativa, de uma forma que, combinando criatividade, inovação e empreendedorismo, gera impacto. Porque se você não tem impacto no mercado ao seu redor, por que você existe afinal? Não é? Eu tenho passado por dentro de grupos de tecnologias de informação de empresas de todos os portes, e por todos os portes entendam assim, desde a Unilever e o Bradesco, né, até grupos de tecnologia de informação da Prefeitura de Taperoá, que tem 2 programadores, né, e eu tenho olhado como é que esses grupos funcionam e qual é o problema deles. Então, vez por outra, alguém chega para mim e diz: olha, nós estamos com um problema, nós precisamos da sua consultoria, a consultoria do César, nós precisamos de uma intervenção de vocês aqui no nosso negócio de tecnologia de informação, porque a corporação não vê o valor que nós entregamos. Aí quando você entra lá e vai ver o que é que o grupo de tecnologia de informação, o grupo de sistemas de informação, de uso de sistemas de informação para suporte a processo de negócio de uma organização faz, ele tinha que ser fechado mesmo. E às vezes você chega para o CIO e diz: olha, no seu caso, CIO não significa Chief Information Officer, significa Career is over. Sua carreira acabou, pô. Vai montar um carro de pipoca com a sua turma, porque vocês são uma porcaria, vocês não servem para nada mesmo. Por quê? Porque o cara não está fazendo um negócio que a gente possa chamá-lo de Chief Impact Officer. Ele não tem impacto na organização, ele não corre o risco suficiente para fazer aquela organização funcionar em novos níveis de performance. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer por impacto? Impacto começa, criação de impacto, agora para o futuro, ou no futuro a partir de agora, implica em entender uma coisa fundamental. É que o futuro é a execução imperfeita do desconhecido no presente. Não é? Eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei o que é, eu vou necessariamente errar ao fazer isso, e eu tenho que fazer agora. Porque se eu deixar para fazer o futuro, no futuro, ele já é presente, eu não vou criar nenhum diferencial competitivo sustentável, deixando isso para fazer lá na frente. Isso devia ser absolutamente óbvio. Depois eu tenho que juntar isso ao entendimento de que esse futuro que a gente está falando vem do futuro mesmo.
Quando a gente conta a história dos nossos negócios, do que é que a gente fez na nossa vida, na nossa carreira, a gente normalmente conta assim, ó. Tem uma escadaria, tem degraus que eu vou subindo paulatinamente, com o tempo e tal, e agora que eu sou CIO de alguma coisa como vocês são, né? Teve um passo que eu dei aqui, teve outro que eu dei aqui, outro daqui, eu conto uma história reversa, linearizada, né? Eu olho para trás, tiro tudo o que eu não gosto, aí conta a história e diz, bom, no começo eu nasci em Iguatu, meus pais trabalhavam com algodão, meu pai trabalhava com algodão, né? Minha mãe era dona de casa, aí eu estudei no colégio Rui Barbosa, não sei o quê, eu era um menino que gostava de matemática, só não nasci em Iguatu, mas eu já morei em Iguatu, né? Só para vocês saberem, eu sei exatamente onde fica. Aliás, eu conheço umas 50 cidades no Ceará de carro, porque meu pai trabalhava com algodão e era fiscal de uma empresa aqui, era auditor de uma empresa, e eu andava com ele por esse interior todinho. Então, esse negócio não leva a absolutamente nada, né? Porque a história, você contando a história como você quer que todo mundo ouça. Como é que a história acontece na prática? A partir de um ponto qualquer, de um presente que a gente está, um grande número de escadarias em potencial vem do futuro para o presente, tá certo? Se apresenta para a gente como alternativas de saltos para a gente dar, e se a gente reunir gente suficiente, energia, força, capacidade de transitar de um lugar desse para outro, a gente pula do lugar onde a gente está para aquele outro lugar ali. Um grupo de pessoas, a energia e competência desses grupos vai para lá, obviamente com várias pessoas errando o salto. Porque erraram o timing, porque não tinham a energia para ir para lá, porque não entenderam para onde era pular, pularam para esse negócio aqui, para onde não dava para ir, e assim por diante, né? Qual é o problema disso? Quando a gente conecta essas duas escadas, a gente continua contando a história linearmente, aí ninguém aprende nada, né? Quando a gente conta a história linearmente de novo, a gente diz, ó, então era tudo normal, não sei o que lá, e aqui era uma consequência trivial a gente fazer isso. Nunca tem consequências triviais, principalmente para nós que estamos dentro de uma coisa que a gente podia até chamar a maldição de Moore, né? Se a gente estivesse fazendo pão, tá certo? Ou se a gente fosse médico, né? Você é cirurgião. Não existe o negócio de você abrir um cara, se é cirurgião, e ele ter 3 corações e 5 rins. Nunca apareceu essa história. Vez por outra, um cara tem um rim só, nasce com um rim só. Mas não tem um negócio, você abre o cara, os caras estão tendo um ataque cardíaco. Vamos abrir o cara e procurar onde é que está o coração dele. O coração está num lugar só. Vez por outra, ele varia um pouquinho, mas não tem ninguém com o coração no dedo do pé. Até vai ter, porque agora tem uma história de fazer nanocorações para você fazer implante deles diretamente no sistema venoso para aumentar a capacidade de bombeamento em certas regiões. Isso vai complicar para a burra a vida dos médicos que estão acostumados com pessoas com um só coração, não é? Finalmente, do ponto de vista de entendimento de mundo, a gente tem que entender que o maior desafio de todos os tempos sempre foi resolver problemas. É isso que diferencia a gente de golfinhos e é isso que diferencia a gente das formigas, né? Resolver problemas é o ultra mega desafio que a gente tem. Empreender é resolver problemas. Inovar, aquela história de criar os diferenciais competitivos sustentáveis, é resolver novos problemas com ênfase no novos. Não é? Se o problema é velho, já sabe resolver, eu não vou necessariamente inovar resolvendo um problema velho, que já está resolvido de algum jeito. Se eu resolver do mesmo jeito, a menos que eu mude o problema, o contexto, a solução, o ambiente, mude várias coisas ao redor daquele, aspas, velho problema, né? Nós estamos falando de mudança. A palavra mudança em português, ela é extremamente interessante porque ela tem dança no nome, o que implica que a gente, ao mudar de uma situação para outra no mercado, nas nossas plataformas virtuais, a gente vai ter que escrever uma nova coreografia para fazer uma nova dança. E quem não mudar, se o contexto estiver mudando muito rapidamente, vai muito provavelmente dançar, que é outra acepção da mesma palavra. Na vida real, como é que a gente trata problema na maioria das organizações e principalmente no ambiente de ensino, no ambiente de educação? A gente vive num universo de perguntas e respostas. A maior parte das reuniões, se vocês prestarem atenção, não são sobre problemas, são sobre perguntas e respostas. Porque tem uma separação aqui. Perguntas e respostas são abstrações de problemas e soluções, que são as coisas que estão efetivamente no mundo concreto, no mundo que a gente podia chamar de físico, no mundo que está ao nosso redor e dentro do qual a gente precisa resolver coisas. Os dois são reais.
O abstrato e o concreto fazem o real. Mas o abstrato é descolado do que precisa ser realmente feito para botar a empresa à frente nos negócios, né? Perguntas são abstrações de problemas. Respostas são concretizações de soluções, são concretizações de respostas. Enquanto que uma resposta está certa ou errada, né? 2 vezes 7 é sempre 14, tá certo? Pelo menos se a gente estiver falando de base 10 e numa matemática normal, né? Uma solução, ela nunca está certa. Também nunca está errada. Ela é somente mais ou menos apropriada, né? Se eu perguntar qual é a melhor forma de transportar 14 toneladas de tomate daqui desse hotel lá para o centro de Fortaleza, pode ser que não seja 2 carros de 7 toneladas cada um. Eu posso não ter os carros. Eu posso não ter como passar os carros. Eu posso poder N coisas aqui. Eu posso desenhar N formas de fazer 2 vezes 7 e não é necessariamente escrever um caminhão de 15 toneladas para levar para lá. Quer dizer, existe uma variedade muito grande de casamentos entre soluções e problemas que não só os de casamento de perguntas e respostas, e a gente normalmente não presta atenção nisso. De uma forma mais complexa, nós estamos falando de você mapear problemas em perguntas através de criatividade. E há métodos e processos para fazer isso. Nós estamos falando de mapear respostas teóricas que a gente acha nos laboratórios ou no desenho que a gente faz internamente nos negócios, através de inovação em soluções. Mesmo a solução já existindo, isso não é garantia de que ninguém vai usá-la, ou de que alguém vai usá-la. Que seja. A gente tem que empreender essa solução para casar com o problema que está em algum lugar no mercado. E aí, obviamente, o casamento dentro do nosso ambiente de tecnologias de informação, dentro do nosso ambiente de CIO, o mapeamento entre perguntas e respostas é feito por desenvolvimento tecnológico, ou mudança de métodos ou processos, ou contratação de terceiro para fazer software, ou, como o Teco estava falando aqui, pelo deployment de uma solução já existente que vai acabar de estragar a vida dos nossos usuários. Esse ciclo aqui, né, ele tem por fora dele educação, que mapeia para a gente as perguntas já existentes e respostas já existentes também, e obviamente ciência, que é o que pega perguntas que a gente não sabe respostas e tenta encontrar respostas para essas novas para essas perguntas sem resposta, ou criar novas perguntas a partir do nada, a partir da imaginação humana, ou a partir de perguntas e respostas, de paz de perguntas e respostas já existentes, né? Então aqui está o cenário e o contexto onde a gente mais ou menos vive. E o ciclo que a gente devia fazer é esse ciclo que está em verde aqui. Sair do problema, tentar entendê-lo em múltiplas facetas, tentar desenvolver um conjunto de respostas aceitáveis para as perguntas correspondentes ao problema, tentar transformar pelo menos uma dessas respostas numa solução e empreender isso na prática. Quem faz isso, em qualquer canto, e aí eu volto para o meu discurso logo no começo dessa apresentação aqui, são startups. Startups são grupos focados em solução de problemas. Novos problemas, aqueles inovadores que mudam o mundo, são resolvidos por startups. Mudanças mesmo são feitas por startups. Mas o que é um startup? E aí vem a diferença entre as palavras grupo e time. Grupo é o que é a seleção brasileira quando o Filipão convoca. E ele fala isso, o grupo, né? Convoquei um grupo. Se ele conseguir pegar esse grupo que ele convocou, que parece com a seleção brasileira, e ele conseguir botar nesse grupo método, processo, organização, metas, responsabilização, aderência a táticas, estratégias, políticas, os cambal, aí ele cria um time. Um time é um conjunto de interações que tem processo de construção, evolução e manutenção próprios, cada um tem o seu, feito de trabalho e pessoas que criam, descobrem e resolvem problemas. No caso da seleção, quando ela é um time, é o seguinte: fazer mais gols do que leva. Em qualquer contexto, ela tem que resolver esse problema. Não precisa nem criar, nem descobrir, nem resolver. O problema básico é esse. Claro que tem N problemas derivados desse, né? Isso aqui, desse quadro famoso da Tarsila do Amaral, não é um time, né? São operários o quadro dela, né? Da década de 30.
O que a gente está vendo aqui é apatia, é conformismo, é indiferença, é falta de compromisso com o trabalho. Aqui nós estamos falando da chegada tardia, né, da industrialização no Brasil. A Revolução Industrial com quase 100 anos de atraso na década de 30, depois daí as mudanças, obviamente, que Vargas e Juscelino fizeram na década de 40 e 50. Né? Daquele cenário para esse cenário aqui, o mundo muda integralmente. Né? Aqui tem 2 engenheiros da NASA montando um satélite. Tá certo? Nós estamos vendo aqui concentração, reflexão, análise, foco. Até porque tem que ter mesmo, né? Eles vão botar esse negócio em órbita, e esse troço aqui, como vocês estão vendo, é muito grande, e não dá para dar Ctrl Alt Del nele. Ele sobe e é difícil mudar o que está lá. Tá certo? Se tiver alguma coisa fisicamente errada, então, tem que mandar um cabo para a Space Station, esse cara tem que andar pelo espaço, no vácuo, tem que ir lá e trocar uma placa, que é o fim do mundo. Se a gente olhar para o cenário da gente, aqui está uma reunião de trabalho da Blossom.io, que é uma startup na Irlanda, que é um dos lugares mais criativos de software hoje, e o que a gente está vendo aqui é não só trabalho, que não parece com trabalho, mas a gente está vendo atenção e envolvimento num lugar que não é uma sala de reunião, que não parece com uma reunião, e o que esses caras aqui estão discutindo é a nova versão de um software que eles têm no mercado. Isso é que é mudança, tá certo? De Tarsila do Amaral para Blossom, tá certo? E isso dá para ser coreografado, dá para ser protagonizado e coreografado ao mesmo tempo. Não sei se vocês já viram no YouTube, tem um ensaio do time da RBR para trocar os pneus e abastecer o carro, tá certo? É um vídeo de 2 minutos no YouTube, vocês vão lá e põem RBR, Team, Tire Change, eu acho que não tem em português. Mas se vocês procurarem time da RBR no YouTube, provavelmente vai acontecer alguma coisa parecida com isso aqui. Isso é um vídeo de 2 minutos em câmera lenta, mostrando um ensaio para você trocar pneus em 2 segundos. Eles trocam o pneu desse carro aqui em 2,082. Os 4 pneus e o combustível. Tem umas 30 pessoas ao redor do carro e um cara dentro. Quer dizer, tem um time inteirinho para fazer com que esse carro aqui funcione. E tem centenas de engenheiros atrás. E, curiosamente, quem desenhou a coreografia para trocar os pneus foi um coreógrafo de balé. Não foi um engenheiro. Então tem um monte de coisa que a gente faz achando que é engenheiro que devia fazer, que não é. Lá no CESA, em particular, a gente tem entre as múltiplas formações que estão contratadas para trabalhar com o problema de inovação intensiva em tecnologia de informação e da comunicação, a gente tem historiadores, psicólogos, músicos, compositores, economistas, matemáticos, físicos e mais. A gente tem uma porrada de gente sem diploma nenhum. O diretor do CESA, o diretor de design do CESA, ele fez 2 dias de universidade e chegou à conclusão que a universidade ia foder o cérebro dele. E aí ele desistiu e a gente contratou ele. Ele é José Carlos do Porto Arco Verde Júnior, é um dos autores do movimento Mangue, é um dos designers mais respeitados do Brasil e foi o cara responsável pela criação da primeira versão do processo de inovação do CESA. Ele só tem o ensino médio, o que não significa, 1, que ele não é um gênio, 2, que ele não leu mais livros e entendeu mais coisas do que provavelmente 99% de todos os designers no Brasil que têm mestrado ou doutorado. Nós estamos falando de coreografia, nós estamos falando de desenho no sentido amplo da palavra, nós estamos falando de desenhar conhecimento. Não é? Desenhar conhecimento é intervir no fluxo dos acontecimentos para sair de uma situação atual para uma situação desejada. E é isso que a gente faz quando a gente desenha um sistema de informação. A gente muda o mundo estava indo para um lugar, a gente manda o mundo para um outro lugar completamente diferente. Tinha um caminho que as coisas iam, a gente intervém nesse caminho e faz ir para outro lugar. Isso aqui precisa de empreendedorismo, não só de criatividade e inovação, mas precisa de empreendedorismo, precisa de protagonismo para desenhar essas nossas novas coreografias juntos. E os nossos protagonistas não são os nossos analistas, os nossos programadores, os nossos gerentes de TI ou CIOs. São os protagonistas do processo inteiro. A gente existe para servir de base, para servir de suporte a processos de negócio. Nós não funcionamos no vácuo, não é? Eu tive um dia desse com um CIO de uma empresa que fatura só no Brasil, e são poucas que faturam isso, mais de 4 bilhões de dólares.
E ele chegou para mim e disse, cara, o que eu vou fazer aqui? Porque eu tenho alguns dos melhores caras de TI do país, não é? Mas eu tenho um problema. Eles acham que eles têm um problema. Eu digo, qual é o problema que eles acham que ele tem? Isso é fácil da gente resolver. Seja qual for o problema deles, a gente pode trabalhar para resolver. Ele disse, não, rapaz, eles pensam filosoficamente que o cliente é um problema. Tanto o cliente interno como o cliente externo, se ele não existisse, a vida deles estava resolvida. Quando na realidade, o nosso cliente interno é o protagonista para o mundo externo. Tá certo? A gente de TI só aparece quando dá merda. Vocês conhecem essa história, né? Quando dá tudo errado, aí foi aqueles caras ali. Quando dá certo, a gente não aparece. Porque a gente acha que os caras são um problema, né? Os nossos internos, tá certo? Esse negócio de fazer design, esse desenho de conhecimento, que a gente tem que fazer junto com todo mundo, senão não dá certo, é o que está na base da inovação. Mas inovação não é fim, como muita gente acha também. Inovação é meio. Tá certo? Embaixo tem design, como é que a gente rearticula a coreografia do mundo ao nosso redor, e em cima de inovação tem diferenciação, que é o que a gente quer atingir. Nós queremos criar diferenciais competitivos sustentáveis. Não é que a gente quer ser só diferente, porque a gente pode estar diferente e pior do que todo mundo. A gente pode sair de uma posição onde a gente era competitivo, se tornar diferente e piorar tudo. A gente quer criar diferenciais competitivos sustentáveis. E isso só se aprende, obviamente, no mercado. A gente tem que errar para aprender a fazer isso. A gente tem que tentar mais rápido, a gente tem que tentar mais barato, a gente tem que tentar com mais performance. A gente tem que combinar, como eu estava dizendo, criatividade com inovação e empreendedorismo para ter como resultado competitividade, e isso não seria por acaso quando a gente fizesse essa combinação. Isso é feito por gente, para começar a acabar a minha conversa aqui, tá certo? Como assim, gente? Rogers, num livro chamado The Network is Your Customer, diz que se você for montar um time, você tem que fazer um conjunto de perguntas sobre cada pessoa em termos de és. Quem és? Tá certo? Você é simples? Você é ágil, flexível, eficaz, confiável, móvel, autêntico? Você é quem você diz que é? Para cada pessoa do seu time, que para mim se resume em 4 perguntas: agilidade, flexibilidade, eficácia e confiabilidade. Não é? E que se resume a uma pergunta na realidade. Você é eficaz? Se eu lhe der um problema, você resolve, seja lá como for. Não precisa ser da melhor forma, mas precisa ter uma solução no curtíssimo prazo. Se tem um problema, nós temos que ter uma solução. E esses És, eles funcionam em redes, que é um conjunto de Qs, porque a gente não consegue fazer mais nada sozinho. Aliás, nunca conseguiu desde há muito tempo, talvez desde o começo da humanidade. Quem é a nossa rede? Quem está nela? Quais são os tipos de agente que determinam o sucesso do negócio? Quais são os mais importantes entre esses? Quem é que não está na rede e deveria estar? O que deve ser feito para trazer essas pessoas para a rede? Quando eles vierem, o que é que muda a rede? As redes não são hierarquias, elas são mais planas do que as outras coisas. Quais são os objetivos da minha rede e assim por diante? Tudo isso para resolver um único problema em qualquer lugar. A gente, nós, você, cada um deles, dos outros, cria valor. E o que é valor? Quais são as necessidades que eu vou atender? Com que alternativas possíveis ao meu alcance, ao alcance da minha rede, das minhas pessoas? Quais são os benefícios que eu vou gerar para os outros e para mim? Versus que custos para nós, eles e eu, não é? E o que a competição vai fazer? Tá certo? Que cria aquela dinâmica da evolução o tempo todo, né? Propostas de valor, descritas dessa forma, dependem de muita gente, de vários vieses de entendimento e performance no mundo, para fazer o esclarecimento do que a gente tem que resolver, do que a gente tem que dar conta, para idealizar as potenciais alternativas, para desenvolver essas alternativas em produtos e serviços e para implementar isso na prática, no chão da fábrica, do grupo de tecnologia, da empresa, no mercado. Lá no César, para acabar essa conversa, a gente resolveu montar todos os nossos times baseado na ideia de gente, que lá no César, em particular, significa pessoas que entendem de pessoas, combinados com pessoas que entendem de negócios, combinados com pessoas que entendem de tecnologia, com cada um desses entendimentos,
de cada pessoa, não descartando o entendimento dos outros. A gente passou a ter times baseados nisso aqui, ou seja, eu ter grandes engenheiros de software que sabem que estão trabalhando para negócios de terceiros e que eles próprios estão no negócio e que, em última análise, o trabalho deles vai afetar pessoas. Pessoas que entendem de pessoas, mas que sabem que isso aqui é um negócio que vai ser feito com tecnologia. E pessoas de negócios que entendem que o que eles estão vendendo vai ser feito por pessoas, para pessoas, e vai ser feito por tecnologia, por pessoas, e isso tem limites. E, é claro, possibilidades. Por que a gente montou essa equação aqui? Em 2008, o César já tinha 12 anos, a gente fundou o César em 1996, e eu era cientista-chefe já naquela época, e chegou um time na minha frente e disse: professor, nós temos um problema aqui. É que o projeto tal só vai sair em março. Não vai sair em outubro, não. A gente vai precisar de mais 5 meses para ele ficar pronto. Aí eu digo: por quê? Explica aí. Aí eles deram um bocado de razões, elencaram. Todas as razões eram razoáveis. Eu digo: olha, tudo bem, eu concordo. Agora, vocês têm que botar aí uma coisa, uma ação mitigadora nesse projeto, para ele sair em março, que é o seguinte: se o projeto vai sair em março, então o São João fica transferido mais ou menos para outubro do ano que vem, e o Natal vai ser no São João. Porque o cliente quer um produto em outubro para lançar para o Natal. Se vai ficar pronto em março, é porque o Natal vai ser em junho. Aí ficou todo mundo parado assim, olhando para mim. Ele disse: não, professor, eu não estou entendendo o que é que o senhor está dizendo, não. Eu estou dizendo que a gente vai falir essa linha de produto do cliente se a gente entregar em março. Porque ele não vai ter um produto em outubro. E era um produto complexo, que a gente tinha prometido que a gente ia entregar. Mas então vocês voltem e desenhem ou uma forma de levar o Natal para março, o Natal para junho, ou de trazer o projeto para outubro. Aí eles voltaram 2 dias depois e disseram: olha, em outubro não dá de jeito nenhum, mas dá em janeiro. Eu digo: tá massa, porque aí o Natal já pode ser em abril e não mais em junho. E o projeto saiu em outubro, foi lançado e foi um sucesso no Natal. Por quê? Porque o projeto de qualquer coisa não é um projeto técnico. É um projeto de negócio. Quando alguém pede uma coisa para a gente para lançar um produto, o cara não quer lançar um produto daqui a 40 anos. Ele quer lançar um produto junto ou à frente da competição, melhor e mais efetivo do que o dele. E nós somos o suporte aos processos de negócio. Toda vez que a gente esquece isso, a gente deixa de ser inovador, a gente deixa de ser criativo, a gente deixa de ser empreendedor e passa a ser um problema para o negócio, porque a gente passa a ver o negócio só como problema e não como oportunidade, que é o que todos os problemas efetivamente são. Obrigado. Bom dia. Tem 2 perguntas aqui. Uma do Bruno, que é o seguinte: como é que a gente muda a cultura de ensino no Brasil, onde os alunos não são incentivados a empreender, mas sim a trabalhar em empresas, principalmente públicas? A gente criou no Brasil, nos últimos 15 anos, a gente criou um problema no mercado, que é o seguinte: quem trabalha no setor público, e no setor público de informática, tem vantagens competitivas e comparativas únicas. Eles começam ganhando, se fizeram um concurso, acabaram de passar, começam ganhando 3 a 5 vezes o que o mercado paga. Então eles dão um salto inicial fantástico, né? Do ponto de vista da carreira. Eles não irão muito mais longe do que aí sem fazer política, eles não sabem disso quando entram, né? E em última análise vão estar limitados pela própria máquina pública. Mas o fato é que a máquina pública captura um conjunto impressionante do ponto de vista de largura, quantidade de pessoas e profundidade, conhecimento dessas pessoas hoje, o que atrapalha significativamente o mercado privado. O que isso tem a ver com o empreendedorismo? Eu acho que nada no longo prazo. Primeiro, porque tem um número finito de pessoas para botar dentro da máquina pública, né? Hoje a gente já está construindo prédio para botar pessoas. Então, tem que fazer mais um prédio ali, porque fizeram mais não sei quantos concursos para não sei quantas pessoas. E você começa a bater a cabeça.
E a efetividade do serviço público, ela começa a ser contaminada, eu acho, pela falta de métodos, processos e infraestruturas de classe mundial, com todo mundo achando que ela tem que ser feita por pessoas, batendo cabeças uma na outra. Eu acho que isso vai ser contornado no médio prazo. A gente devia ensinar as pessoas a serem mais empreendedoras no sistema de ensino? Sim. Isso tem dois problemas. A maior parte dos professores que estão na universidade, em todas as universidades, especialmente nas melhores universidades, está lá porque é o povo menos empreendedor do mundo. O professor universitário típico, ele não foi para o mercado porque ele tem medo do mercado, ele acha que ele não sabe fazer muita coisa, e ele reza por aquela cartilha de quem sabe faz, quem não sabe ensina, que é o meu caso. Então, não estou falando deles, professores universitários, não, estou falando de mim. Então, e aí você tem um problema, quer dizer, se você nunca empreendeu nada, como é que você vai ensinar as pessoas a serem empreendedoras? Você está lá há anos dando aula. Não é? Como foi que isso mudou na minha vida? Né? Eu comecei a falar da necessidade dos alunos empreenderem. Na década de 90, do meio para frente da década de 90, eu comecei a falar isso o tempo todo. E toda aula, se fosse a disciplina que eu ensinasse, engenharia de software, linguagem de programação, história e futuro da computação, sempre tinha 10 horas de aula sobre inovação e empreendedorismo. Inovação e empreendedorismo. Aí um dia um surfista estava no fundo da minha sala, e ele só vinha para a aula vez por outra, por exemplo, toda vez que a maré enchia, ele não vinha de jeito nenhum. Ele estava lá no fim da sala, ele olhou e disse: professor, eu acho que o senhor é uma farsa. Ei, cabo corajoso danado, eu já era professor titular do negócio, né? Eu acho que o senhor é uma farsa. Aí eu parei assim, olhei para ele e disse: por quê? Eu disse: porque o senhor fica falando essa baboseira de inovação e empreendedorismo aqui. Quantas empresas o senhor já criou, por exemplo? O senhor não tem experiência nenhuma para falar disso. Como é que o senhor quer que a gente corra um risco que o senhor nunca correu e não sabe o que é? Aí eu disse: rapaz, tá aí, pense num negócio interessante. Aí eu saí dessa aula e participei da criação de 30 empresas, sequencialmente, assim, uma depois da outra, que é o que me levou a escrever esse livro também. Ele é uma espécie de um legado, de uma discussão sobre esse processo de inovação e empreendedorismo, visto de dentro, com todos os erros, com todos os problemas que você enfrenta, assim por diante. Eu não criei empresas, aspas, quaisquer não, né? O César é um negócio só de inovação, que é um negócio difícil de fazer no Brasil, que fatura 75 milhões de reais. Foi o faturamento do César no ano passado, tem base em 5 cidades no Brasil, sexta, Manaus começando agora. Quer dizer, não é um negócio trivial. Mas eu também não acho que todo mundo tem que empreender, não, entendeu? Os dados mostram que a maior probabilidade de sucesso num empreendedor, a maior probabilidade de sucesso, de capacidade empreendedora, ela está justamente na faixa entre 35 e 45 anos, no mundo inteiro. Depende de você ter uma formação sólida, quer seja como a do nosso diretor de arte, que nunca foi para a universidade, mas tem uma formação extremamente sólida, ou você fazer uma formação sólida na universidade. Depende de você entender profundamente mercados e como é que eles funcionam, e conseguir mapear de um mercado para outro. Empreendedores seriais, em múltiplos mercados, são pessoas que têm frameworks, que constroem infraestruturas de entendimento para sacar o que é que está faltando no mercado, quais são os gaps, quais são os buracos, onde é que estão as oportunidades, e assim por diante. E isso você não faz com um garoto que acabou de sair da universidade. A gente tem uma febre empreendedora no Brasil, derivada da ideia de que gente como Mark Zuckerberg e Bill Gates abandonaram a universidade para criar Facebook e Microsoft e assim por diante, e são bilionários, e fizeram bilhões. Isso é um acaso total. Tá certo? É um acaso tão grande quanto você criar um Instagram e vender por bilhões. É um acaso tão grande quanto você criar um WhatsApp e vender por 19 bilhões. Não é? Por que é um acaso? Porque é um acaso. Se você for ver histórica e estruturalmente como é que essas coisas acontecem, elas não acontecem sistematicamente. Elas não são uma norma. E no caso particular de WhatsApp, para contar uma história, ele não foi feito por alguém que saiu da universidade. São dois caras que já estavam há muito tempo ralando, tinham muita experiência, entendiam profundamente como é que esse setor e esse cenário funcionava, e fizeram um negócio que tinha quase o objetivo de ser vendido ou para Google, ou para Microsoft, ou para Facebook, que foi quem comprou, afinal. Que não pagou o preço que o negócio valia, porque ele não valia 19 bilhões de dólares. Ele pagou o custo de oportunidade de não ter aquele negócio, que é uma coisa totalmente diferente. A outra pergunta, que é do
Paulo Nascimento, é o que a gente faz para iniciar numa cultura organizacional a cultura de inovação. Eu começaria a mostrar, Paulo, todo dia assim, toda reunião você começa a mostrar exemplos bem documentados de empresas que morreram porque não inovavam. Não é? A maior parte das empresas que morrem não é porque elas fazem mal o que elas fazem, é porque elas fazem muito bem. Você pega uma Kodak, por exemplo, né? Você pega uma Xerox, você pega o próprio Yahoo, que eu acabei de falar aqui ainda agora, você pega a Alta Vista, pega a DEC, vamos pegar só empresas do nosso setor. Quem é mais antigo aqui se lembra da DEC, né, da Digital Equipment Corporation. Para mim, tinha os computadores mais sexy do mundo, né, os melhores computadores para programar, com os melhores conjuntos de instruções. Eu sou programador da época que a gente programava em Assembly ainda, e eu adorava programar em Assembly. Vez por outra, até ainda programo hoje, programas pequenos para me divertir. Mas por que eles dançaram? Porque eles faziam muito bem o que eles faziam. E eles não perceberam que tinham uma oportunidade de fazer coisas completamente diferentes do que eles faziam, habilitados pelo que eles sabiam fazer. Eles não souberam dar o salto entre aquelas escadarias. E eu acho que culturas organizacionais muito fortes, de alta performance, numa coisa ou num conjunto de coisas específicas, tendem a se exaurir exatamente porque tem essa alta performance. Por quê? Porque alta performance normalmente significa muito foco, muita execução, controle disso, controle daquilo, de gasto, de custo, não sei o que lá, não perder tempo. E aí você deixa de olhar para o lado. O que faz uma empresa sobreviver no longo prazo é uma combinação de altíssima performance agora, vai gerar receitas muito maiores do que despesas, e gastar uma parte dessa diferença entre receitas e despesas prescrutando o futuro, se deixando olhar coisas que ela não faz agora e que provavelmente ela não faria de jeito nenhum. Veja que a Nokia conseguiu fazer isso uma vez, não é? A Nokia conseguiu fazer isso uma vez. Como? Ela era uma empresa que fazia madeira, borracha, não sei o que lá, e de repente ela olhou e disse: cara, eu acho que esse negócio aqui é baixa performance para sempre. Vamos fazer comunicação? Em 2007, quando foi lançado o iPhone, vocês lembram qual era o celular, o carro-chefe da Nokia? Era o E61 ou o E62i. Teclado fantástico. Eu comecei a usar o Twitter com aquele celular. Ele era indestrutível. Tinha uma bateria imensa. A cor da tela era impressionante. Em todos os aspectos que você quisesse, o iPhone era pior do que ele. O primeiro iPhone, em todos os aspectos, bateria, a tela do primeiro iPhone, se passasse uma borboleta voando na África do Sul, ela quebrava na sua mão, né? Não era uma borboleta voando perto do seu iPhone. E a Nokia tinha aquilo tudo, só que ela não ia correr o risco de destruir o negócio dela. Ela tinha uma competição interna que era a alta performance. A melhor forma de você destruir um negócio é deixar alta performance matar a inovação. E tem um texto meu sobre isso na próxima HSM, na próxima revista da HSM Management, que vai sair agora, eu acho que é agora nesse fim de mês. Tem um texto meu sobre isso, sobre métricas de inovação. As empresas têm a mania de medir os seus grupos usando as mesmas métricas. Eu quero saber quanto você agrega ao baseline do negócio. Aí quando você pega um grupo de inovação qualquer, você entregou para o cara fazer o próximo iPhone. Aí você mede contra o E62i, que está dando bilhões de margem, não é? Aí você cata o pessoal que está fazendo o próximo iPhone dentro da Nokia e diz: vocês são os idiotas, eu vou demitir vocês não conseguem gerar nada. Porque eles só iam gerar alguma margem dali a 5 anos. Não é? Pega a Kodak. A Kodak fez todas as inovações que você puder imaginar para fotografia e filme digital. Não botou nenhuma no mercado. Pega a Xerox. A Xerox fez todas as inovações de computadores pessoais de segunda geração com interface WIMP. Ela não botou nenhuma no mercado. Quem botou no mercado foi a Dell, foi a Apple, principalmente. Por quê? Porque ela não se via naquele mercado. Ela não se imaginava.
ela não queria fazer a execução imperfeita do desconhecido no presente. Ela não podia correr o risco de errar. A Apple podia correr o risco de errar. Incrível, né? Por que a Apple podia correr o risco de errar? Porque ela já tinha falido 2 vezes. Tá certo? A IBM corre o risco de errar. A IBM vendeu primeiro a divisão de computadores pessoais dela para a Lenovo, agora ela vendeu a divisão de servidores. Ela está olhando assim e diz, eu não vou fazer lata não, pô. Esse negócio de lata é low performance. Eu não vou fazer esse negócio não. Eu não sei se eu vou competir com a AMC. A AMC, por outro lado, está olhando para esse negócio todo e diz, o que eu estou vendendo não é lata não. É o layer de serviços em cima da lata. A lata é de qualquer um. Mas ainda assim ela tem que competir, por exemplo, com a Amazon, que está dizendo, ó, eu não tenho nem lata, você conecta na internet por aí, eu faço o que a AMC faz para você, remota aqui, você não sabe nem onde é que esse negócio está. Então tem uma dinâmica, eu acho, fundamental, da gente olhar para o redor da nossa performance e fazer perguntas de por que a gente não está fazendo determinadas coisas e por que a gente ainda está fazendo certas coisas. Teco falou aqui do 10, que a gente usa o tempo todo lá na IQY, né? Na IQY a gente usa o tempo todo uma tríade de que o pessoal e as empresas que trabalham com a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Você tem que saber fazer muito bem e cada vez melhor o que você está fazendo, mas no meio disso você tem que desaprender coisas que você está fazendo agora, senão você talvez não vai conseguir aprender um negócio novo. Se eu não mudar de plataforma de entendimento de mundo sobre certas coisas, tem outras que eu não vou conseguir fazer de jeito nenhum, porque não vai caber na minha cabeça. Como não cabe, normalmente, você convencer um vendedor de filme físico que não vai ter mais filme. Pô, como assim? Você está dizendo para ele que ele não vai ter mais o que vender? E você está achando que vendas, que é quem manda na companhia, vai achar que isso é legal? De jeito nenhum. É muito mais fácil, como eu ia fazer naquele projeto do César, mudar para junho o Natal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí.